Agora, pastor Pereira, algumas pessoas dizem assim, olha, o que importa hoje é o Novo Testamento. O Velho já não tem muita importância não, porque isso era o passado. Mas eu percebo que Jesus usava o Velho Testamento o tempo todo. Jesus usava, Jesus usava o Velho Testamento como uma testemunha da sua missão, não é? A atuação de Jesus no Novo Testamento, ela era uma consecução daquilo que havia sido predito sobre ele, né? Então, o novo sem o velho, ele fica sem uma base, né? Sem um alicerce, né? E eu percebo, inclusive, que existem alguns livros, por exemplo, do Velho Testamento, eu posso citar, por exemplo, Daniel 12, verso 1, está falando já da segunda vinda de Cristo, está no Velho Testamento, né? Sim. Me permita, pastor Natan, fazer uma pequenina digressão, mas eu acho que ela é útil. Sim. Em Amós 3, verso 7, por exemplo, Amós 3, verso 3, nós vemos lá que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Sim. Onde e quando Deus fez a revelação? No Antigo Testamento, é claro. E onde ele cumpriu a revelação? No Novo Testamento. Então, um não anula o outro. Exato. Um complementa o outro e não anula, certo? Porque eu não acredito que Deus iria revelar uma coisa e executar outra. Então, a revelação está no Antigo Testamento. E o cumprimento da revelação está no Novo Testamento. E eu diria mais, o Novo Testamento chama o Antigo de sombra, certo? Sombra. O que é que vem primeiro? É a sombra ou é a realidade que projeta a sombra? É a realidade. Sim. Então, na verdade, em termos de conteúdo, eu diria, em termos de conteúdo, o Novo Testamento, ele precede o Antigo, porque a realidade do Novo Testamento projetava uma sombra no Antigo Testamento. Então, eu acho assim muito incoerente, ou muita incoerência, alguém dizer que o Novo Testamento aboliu o Antigo e que agora só o Novo, etc. Eles se complementam. Essa é a minha visão. Exatamente. E a gente percebe, inclusive, o próprio Jesus falando que ele não veio para abolir a lei ou abolir, porque quando a lei se diz a lei, ele está falando dos primeiros livros, né? Como um todo. Ele não vinha abolir a lei, mas cumprir, né? Exato. Aquele que é criacionista, aquele que crê que Deus criou Adão e Eva, ele não pode dizer que o Velho Testamento não tem valor, porque senão ele estará sendo completamente incoerente. Não, e não é só isso. Eu li outro dia a história de uma pessoa que estava conversando com uma pessoa que dizia que os mandamentos tinham sido abolidos, não precisava mais guardar mandamentos nenhum. E aí essa pessoa, obviamente em tom de brincadeira, falou para o outro, olha, eu achei a sua esposa muito bonita. Será que eu podia dormir com ela essa noite? O que é isso, rapaz? Ele falou, não, mas se foi abolido, o sétimo mandamento também está liberado, né? Então ele quis usar assim uma expressão forte, mas para chocar a pessoa e fazer a pessoa pensar. Na verdade, a Bíblia toda ela é válida e útil para o ensino, como diz a própria Escritura.